junho de 1997, o catanduvense Mário Eugênio Saturno. Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos. Pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, de São José dos Campos. Atualmente, diretor da Informática do município de Catanduva, autor do primeiro site de Catanduva na internet. Boa tarde, Mário. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Como surgiu o seu interesse pela computação? Meu interesse pela computação surgiu quando eu ainda era criança. Na década de 70, o computador era conhecido como cérebro eletrônico. Eu visitei a biblioteca e comecei a ler livros a respeito. E de lá para cá, eu estudei e comecei a trabalhar na área. E você chegou até o INPE e o que fazia lá? Quando eu estava para me formar em São Carlos, uma equipe de São José dos Campos do INPE visitou a universidade e falou sobre as atividades que o INPE desenvolvia. A partir daí, eu me entusiasmei, me candidatei e fui aprovado para trabalhar num grupo que desenvolve computadores para os satélites brasileiros. O desenvolvimento de tecnologia espacial envolve tecnologia de ponta, em que o Brasil investiu muito dinheiro. O satélite ele deve ser construído em um ambiente limpo, isento de poeira. Muitos equipamentos foram importados da Europa e dos Estados Unidos e outros foram desenvolvidos por nossa equipe, inclusive por mim mesmo. Eu iniciei minhas atividades no INPE construindo equipamentos de teste para o computador de bordo. Posteriormente, eu fui gerente de desenvolvimento de software do equipamento de teste do primeiro satélite brasileiro, que foi lançado em 93, e ultimamente eu era o gerente de desenvolvimento de software do primeiro satélite científico brasileiro, que ainda vai ser lançado em 98. Com que finalidade foi lançado esse primeiro satélite? O Brasil é um país de grandeza continental. Qualquer estudo, trabalho ou atividade no controle ambiental, no controle de poluição ou em estudos meteorológicos como a previsão do tempo, fica muito caro a coleta de dados, ou seja, informações de temperatura, umidade, pressão, chuva, ao longo de todo o território brasileiro. Por isso se justifica lançar satélites ao espaço e espalhar equipamentos automáticos ao longo do território brasileiro. Ou seja, toda vez que um satélite passa sobre o território nacional, esses aparelhos emitem os sinais de informação meteorológica ou ambientais e assim o satélite reenvia para São José dos Campos. Como e quando foi lançado? O primeiro satélite brasileiro de coleta de dados, o SCD-1, ele estava pronto desde 1990. A partir de julho de 92, o governo brasileiro contratou a empresa norte-americana Pegasus para que ele fosse então lançado. Assim, a partir daí, eu fui contatado pelo gerente do programa espacial para que desenvolvesse o equipamento de teste que foi utilizado nos Estados Unidos, uma vez que o equipamento que o INPE tinha custava $500 mil, era do tamanho de uma sala, e a gente teve que desenvolver, utilizando tecnologia brasileira, um equipamento do tamanho de um computador e que custou apenas R$10 mil. Finalmente, após ter sido montado e testado, ele foi embarcado para os Estados Unidos e uma equipe da qual eu fui integrante, embarcamos no dia 16 de novembro de 1992. A equipe era composta de 17 técnicos brasileiros, engenheiros, analistas, especialistas em radiação espacial, especialistas em células fotoelétricas que captam a energia do Sol, em bateria, etc. Após chegarmos a Los Angeles, nós nos dirigimos à base de Edwards, que fica no deserto de Mojave, perto de Los Angeles. A partir daí começaram a montagem do satélite no foguete espacial. Após ter sido testado
e acoplado, ele foi fechado com a coifa. A coifa é o nariz do foguete. Então ele foi montado no avião da Força Aérea Americana e estava pronto para ser lançado. Porém, problemas técnicos e mau tempo impediram que ele fosse lançado em novembro. Uma nova data então foi marcada para fevereiro de 93, no dia 9. Então toda a equipe voltou para o Brasil e ficamos a esperar a nova data. Porém, devido ao grande sucesso do equipamento de teste que nós desenvolvemos e que eu era o responsável, resolveu-se então ativar uma base brasileira que não seria utilizado. O Brasil tinha a base de Cuiabá para receber os dados do satélite e a base ainda incompleta de Alcântara. Assim, uma nova equipe, da qual eu fiz parte, foi encarregada de ir até Alcântara, no Maranhão, para receber os dados do satélite. E assim, nós fomos os primeiros brasileiros a receber os dados do satélite. Assim, no dia 9 de fevereiro de 93, nós nos dirigimos à base onde ficava a antena para receber os primeiros dados do satélite. A Aérea Americana decolou de Cabo Canaveral com um foguete sob a asa direita, levando o satélite de 115 quilos. A 13 mil metros de altura, o foguete se desprendeu e iniciou sua viagem ao espaço, deixando o satélite em órbita da Terra a 760 quilômetros de altitude. Após o lançamento do satélite, nós ficamos rastreando à procura dele. Ele poderia ter explodido ou ter sido perdido para sempre no espaço, portanto a expectativa era muito grande. Porém, para o nosso alívio, tudo deu certo e ele funcionou sem problemas. Para nossa grande alegria. A partir de então, eu me preparei para lançar o primeiro comando ao satélite brasileiro. No satélite, poderia ter ocorrido algum acidente? Realmente, o risco de acidente sempre é grande. Durante o lançamento, ele poderia ter caído ou saído de órbita. Porém, nos lançamentos de foguetes, ele é direcionado ao mar. Quando eles caem ou são explodidos, não há muito risco para a população de terra. O satélite foi lançado nos Estados Unidos e não no Brasil? O Brasil ainda está desenvolvendo foguetes para lançamento de satélites e deverá ter um pronto até agosto desse ano. Portanto, até o lançamento do primeiro satélite brasileiro, não estava pronto e não foi possível lançar com o brasileiro do Brasil. Um país subdesenvolvido, o Brasil não está muito atrás dos países de primeiro mundo em relação à tecnologia? Nas áreas em que o Brasil tem atuado, ele tem estado em mesmo nível de competitividade com os países da Europa e dos Estados Unidos, ou até mesmo da União Soviética. Porém, esses países investem muito dinheiro e muito é o campo em que eles atuam. Portanto, não há uma comparação muito justa nesse aspecto. Porém, nós podemos observar que a nossa produção ela é respeitada no nível internacional. Prova disso é que no ano passado nós submetemos aos simpósios internacionais promovidos na Europa diversos trabalhos, sendo que tivemos 7 trabalhos aceitos provando que a nossa tecnologia é respeitada no meio internacional. Você deixou o INPE para vir para Catanduva? Eu fui convidado pelo prefeito Félix Sarão, daqui de Catanduva, para exercer o cargo de diretor do Departamento de Informática, Organização e Métodos e informatizar a prefeitura. E assim, acreditando que todos nós temos a nossa participação a dar à comunidade, eu vim, voltando a Catanduva, nesses próximos 4 anos, exercer essa atividade. Muito obrigada, Mário, pela entrevista. Foi um prazer estar aqui. Prazer é todo meu.
Espero que essa entrevista sirva de lição para aqueles que desejam alcançar, sim, sucesso no futuro.